E finalmente chegou o dia de nós nos encontrarmos novamente aqui no Como Vai Você. Sabe que eu gosto tanto de estar aqui que eu conto os dias para a gente se encontrar. Como vai você, doutor Nassif? Gosta de estar aqui com a gente? Vou muito bem, Manu. E você, tá bem? Muito bem, feliz. Eu gosto muito de estar aqui também. Gosto de falar com todos. Gosto quando mandam perguntas para a gente responder. Também gosto. Isso eu gosto. Então, fica aqui, estamos à disposição para resolver, tentar esclarecer todos os assuntos que precisarem aí do que a gente quer dar de mensagem aqui, que é uma vida saudável. Exatamente. Doutor Nassif. Mas eu gosto também muito da nossa convidada de hoje. Eu também. Eu também. E você sabe que eu gosto muito de ler, né? Sim. Então, e um dia eu ouvi uma frase que faz todo sentido para isso, que diz assim: se um livro não merece ser relido, é porque ele não mereceu nunca ter sido lido. Ótimo, hein? Isso reflete que aquilo que a gente gosta, a gente quer repetir. Nós já tivemos a doutora Carla conosco e a gente gostou tanto que chamamos de volta. É muito bom ter você aqui. Como é que vai você, dona Carla? Eu vou muito bem, Manu. Obrigada de novo, né, por esse convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, doutor Paulo. Me sinto honrada realmente em participar dessa nossa conversa. Eu acho que é muito enriquecedora, tanto para nós, quanto acho que para o pessoal que nos acompanha aí nas redes. E é delicioso, né? A gente conversar bom. sobre aquilo que a gente gosta, né? É muito bom. E qualidade de vida, bem-estar, todo mundo gosta, né? E sempre temos a aprender. Sempre temos. Está preparado para a surpresa de hoje? Eu tenho outra escolha? Então, hoje o nosso assunto é saúde intestinal e nutrição. Vamos falar do intestino. Já vi que vou sobrar nessa mesa. Não vai, não. Vou começar já lhe perguntando. A gente tem intestino delgado e intestino grosso. Isso eu me lembro lá da escola, né? Sim. Então, assim, com muita paciência, para mim que sou leiga e para os meus amigos que talvez sejam tão leigos quanto eu ou não, nos explica qual é a função de cada um deles. Quem é o intestino delgado e quem é o intestino grosso? O intestino delgado é o intestino que ele inicia depois do estômago. A primeira parte dele chama-se duodeno, depois tem o jejuno e depois tem o íleo. Isso tudo no delgado. Isso. Então, nós temos depois o intestino grosso, que começa depois do íleo e é dividido no seco, no cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e reto. Então, essa é a parte do intestino. Então, todo o intestino delgado e intestino grosso. Ok? Ok. E nós temos várias, daria para falar 2 dias aqui sobre as funções, né? Mas principalmente o que nos interessa muito é a função, o que é importante no intestino delgado, e tenho certeza que a doutora Carla vai esmiuçar bastante isso, mas envolve muita coisa de absorção que é importante para o nosso organismo. Isso acontece no intestino delgado? Delgado. Então delgado. A absorção de tudo aquilo que a gente se alimenta e que a gente vai aproveitar de vitamina, nutrientes, acontece no intestino delgado. Então ele é muito importante. Isso, e depois existem o que é importante em cada parte dele, né? Mas isso eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com a doutora Carla hoje. Então, doutora Carla, de um tempo para cá, passou-se a falar bastante sobre essa importância da saúde intestinal. Mas, afinal de contas, por que é tão importante a gente prestar atenção no intestino? Algumas pessoas, inclusive, que hoje eu já vi, que chamam o intestino de segundo cérebro. Você falou exatamente o que eu iria falar, Manu. Que bom, a gente só adiantou. Então, na verdade, é exatamente isso, né? A gente, de um tempo para cá, e que bom que isso tem sido bastante difundido, tanto nos meios, a gente vê pessoas não tão técnicas falando, mas falando coisas muito boas, né? E na área técnica, a gente vê também essa informação sendo difundida com maior rapidez. Então, o que acontece? Realmente, o intestino é considerado para nós como o segundo cérebro. Eu diria para você que hoje eu não penso mais assim, que ele é um segundo cérebro. Eu diria que ele faz parte, a importância desse órgão seria tanto quanto a do cérebro, né? A gente vê ali substâncias importantíssimas para a nossa saúde sendo fabricadas e sendo encontradas nesse órgão, assim como no cérebro.
Então, um exemplo disso são os neurotransmissores, como melatonina, como hormônio. A melatonina é um precursor do nosso sono, né? E a gente tem também a serotonina, que é um precursor ali, um hormônio que vai trabalhar toda a nossa sensação de bem-estar, né? Exatamente. Então, e só para ter uma ideia, uma serotonina, a gente vai encontrar 90% dela sendo produzida lá no intestino. E somente 10% no cérebro. Então, olhem como é importante, né? Como é bacana a gente olhar para esse... O órgão tão pouco valorizado no passado, né? É o que a gente tem que prestar atenção. É porque o que as pessoas tinham em mente? Que o intestino era um órgão somente para fazer ali... as pessoas levam essa ideia, né? De acreditar somente em excreção, em... né? Armazenador do cocô. Isso. E não é isso. Né? Até, inclusive, falando em cocô, a gente precisa olhar para o nosso cocô. A gente precisa realmente entender um pouco mais desse cocô para entender da nossa saúde. Então, essa era a minha próxima pergunta. Quando a gente fala de saúde intestinal, significa simplesmente ter um intestino que funciona regularmente, diariamente? Ou não? É bem além disso? Não, é muito além disso, né? O fato, por exemplo, vou te dar um exemplo que a gente vive muito isso dentro de consultório. Quando você pergunta para um paciente, como que é teu intestino, né? Funciona bem, funciona mal? Na cabeça da pessoa, o que ela imagina? Se eu vou ao banheiro todos os dias, eu consigo evacuar todos os dias, né? Para quem não sabe evacuar, fazer cocô, né? Número 2. E aí, se ela vai ao banheiro todos os dias, ela entende que está tudo bem. Ela está indo ao banheiro, ela está conseguindo evacuar. O problema é que não é se eu consigo ou eu não consigo evacuar. O problema é que eu preciso verificar qual a qualidade dessas fezes. Que cor ela tem, que cheiro ela tem, que consistência ela tem, porque isso diz muito sobre a saúde dela. Como que está realmente esse intestino, como que a saúde dela lá dentro está. Através das fezes. É a ciência do cocô. É a ciência do cocô. É bem complexo. Como o doutor falou no início, a gente poderia ficar aqui 2 dias e acho que a gente não conseguiria falar tudo ainda. Mas já serve para as pessoas prestarem atenção, né? De que é um assunto importante a se observar. Totalmente. Né? Você já dizia, né? Tem que observar como é que é isso, né? Como que são as fezes, né? Uma dica bem bacana que as pessoas podem procurar em casa e ali pela internet a gente consegue verificar isso bem rapidinho. Vai no Google e digita escala de Bristol. Bristol. Bristol, né? Então, ali você vai ter uma escalinha com desenhos realmente mostrando as diferentes consistências do cocô. Então, você tem lá a escala, ela vai de 0 até o número 6 ou 7, agora eu confundi, acho que até o número 6. Então, o que a gente tem que prestar atenção? A escala número 4 é a escala correta. A ideal. É a ideal. Então, eu brinco muito, quem está nos ouvindo talvez nunca mais queira comer um churros, mas eu brinco que tem que parecer um churros. Se parecer um churros, não precisa ter os vincos, tem que ser lisinho. Lisinho, bonitinho, com uma cor, né? Uma espécie mais de uma coloração marrom. É claro que fezes, né? O cocô, ele tem um odor característico, não vai ser gostoso nunca, né? Mas ele também não pode ser aquele cheiro que você não aguenta, você mesmo não aguenta. Porque isso já diz respeito que tem alguma coisa errada ali. E, ao mesmo tempo, a consistência. Ele tem que ser mais inteirinho, como eu brinquei, parecendo um churros, ficar no fundo do vaso sanitário, porque aí significa que ele tem consistência, ele tem realmente peso nessas fezes, né? Aquelas fezes que a gente vê que às vezes parece assim que ele voa um tiro, tá toda despedaçada, ou então tá muito amolecida, tá toda espalhada, ou muito líquida, ou com uma coloração muito amarelada. Isso tem muita coisa que pode representar para nós ali por meio dessa consistência ou desse cheiro alterado. Dr. Nassif. Também, viu, de vez em quando também a gente vai falar de churrasco aqui, não só da ciência do cocô, né? Aí o churrasco vai contribuir também, né, para um cocô melhorzinho. Qual escala nós vamos entrar mais? A qual você quiser, doutor. Então. Dr. Nassif, as pessoas muitas vezes lhe procuram para relatando situações da questão intestinal que tem que podem ser tratados muito menos na sua área do que na nutrição. É bem importante essa associação da nutrição nessa questão de saúde intestinal? Ah, sim, é fundamental. Inclusive faz parte da nossa rotina pedir avaliação da nutrição para problemas intestinais. Ah, entendi.
Doutora, me conta uma coisa. Nosso intestino, se eu entendi alguma coisa, né, do que eu pesquisei antes, é cheio de bactérias. Sim. Bactérias boas e bactérias ruins. Uhum. A gente, quando estuda lá na escola, a gente imagina que as bactérias todas são ruins, né? Mas Sim. existem as bactérias boas. Me explica melhor sobre isso. Como é essas bactérias boas e como... Ou seja, a gente tem que ter bactérias no intestino. Tem. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, inclusive todo mundo tem bactéria boa e todo mundo tem bactéria ruim, que nós chamamos de bactérias patogênicas, né? Que são aquelas que causam ou que podem causar doenças. Então, o que acontece? A partir de um momento onde você tem uma dificuldade, seja ela alimentar, seja ela por uma questão metabólica que está, né, em desequilíbrio, o intestino que não está funcionando, ou seja, a pessoa não tem aquela frequência legal para evacuação, alimentar. Uma intoxicação. Então, são vários motivos que podem levar ao que a gente chama de disbiose, né, que é um desequilíbrio realmente intestinal ali por conta dessa alteração de bactérias. Então, existem algumas situações onde essas bactérias ruins ali, elas acabam proliferando mais, elas acabam se desenvolvendo mais e ficando num número maior do que elas deveriam, né? Então, entra realmente um desequilíbrio. Eu tenho bactérias boas em menor quantidade, bactérias ruins em maior quantidade. Esse desequilíbrio, essa disbiose, acaba provocando uma série de situações. Uma delas, que a gente pode levar daí para o exemplo nosso ali de todo dia, né? Hoje, o que a gente vê muito? Pessoas que, com uma certa idade já, então, vamos dar um exemplo, né? Eu tenho 39 anos, mas eu vejo hoje muitas pessoas com 40 e pouquinhos anos que viveram e comeram, digamos que num padrão meio que normal para ela até aqui, e do nada ela começa, então, a apresentar dermatites, virou doente celíaca agora, ou então intolerância à lactose, né? Nossa, é a doença da moda, né? Então, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas têm hoje um hábito de vida que não é bacana. Esse hábito, ele leva em consideração algumas, né, toda a nossa parte alimentar, nossa hidratação, a nossa refeição, que a maior parte das refeições é industrializada. E aí ainda tem outras coisas, como falta de atividade física, exposição a drogas, álcool, cigarro e tudo mais, né? Então, isso tudo vai mexendo realmente com essa saúde intestinal, a ponto dessas bactérias aumentarem. E a ponto de eu não conseguir, com o meu intestino, ele não fica mais saudável nesse sentido e ele acaba realmente produzindo, exacerbando essa resposta, essas bactérias aumentam. E aí, assim, a gente consegue, a gente começa a apresentar essas doenças, né? Então, é por isso que a gente tem hoje tanta pessoa, né, com doença, intolerância à lactose, doença celíaca aparecendo, ou então uma intolerância a glúten, sendo que antes elas não tinham nada disso. A doutora Carla citou uma coisa que é bem significativa. Eu acho que tem bastante paciente que lhe procura e que daí, ao longo do tempo, vai descobrir uma intolerância à lactose ou uma intolerância a glúten, né? Sim. A gente só tem que, exatamente o que ela falou, a gente tem que pesquisar o que está causando isso. Sim. Por isso, e eu vou pedir para a doutora Carla dizer assim, o odor mais forte das fezes nos indica que o intestino não está bom. Isso, de que maneira isso pode impactar no peso? No peso? Tá, totalmente, né? Por quê? E aí a gente pode citar uma coisa que é da nossa prática diária, né, doutor? Os pacientes bariátricos. Então, o que acontece ali? Eles têm uma desabsorção, né? E essa desabsorção colabora muito para esse crescimento de bactéria que não é tão boa para nós. E aí, o que acontece? Essas bactérias ficam ali, esse alimento que não é absorvido, isso no exemplo do pós-bariátrico, eu já falo para a pessoa que também não tem cirurgia, né? Sim. Vamos dar um exemplo assim, pessoas que têm cirurgia, pessoas que não têm. Então, a pessoa que tem cirurgia, ela tem um motivo a mais, que ela tem uma desabsorção e esse alimento acaba realmente facilitando o crescimento. É como se o alimento que ficasse ali, ficasse servindo de comida para essas bactérias. Então, fermenta muito, a produção dos gases são diferentes, realmente impacta, né? Impacta muito na questão do cheiro, na questão dessa qualidade das fezes que sai por ali, é constrangedor muitas vezes para esses pacientes. Então, a gente tem que trabalhar muito esse intestino desse paciente pós-bariátrico. Agora, entrando para uma pessoa que não tem cirurgia bariátrica, o que ela come é definitivo. Aí, os dois, né?
Porque se eu tenho uma refeição muito rica em carboidrato principalmente refinado, pensando em produtos de panificação, né? Eu tenho uma dieta pobríssima em fibras, então eu não como legumes, verduras, frutas. Eu também não tenho nenhum tipo de saúde pensando em hidratação, eu praticamente não tomo água. Então, tudo isso é fator predisponente. Favorece completamente, então, essa questão do cheiro, essa questão de um cocô, né, não saudável. E aí, como que isso vai interferir no meu peso, né? Que foi a pergunta que o doutor me fez. Você imagina uma pessoa que está nessas condições, ela está completamente intoxicada. Como que eu vou fazer com que essa pessoa perca peso se ela não está conseguindo eliminar as toxinas que ela está ingerindo? Não está funcionando direito. Não está. Isso impacta, tudo começa no intestino. Né, tudo começa, né? Eu brinco até, começa e termina, né? Então o intestino é chave para tudo. É a chave, inclusive. Viu? Eu escolhi bem o assunto. Perfeito esse assunto. É maravilhoso. Então a gente tem que deixar aqui algumas mensagens, alguns alertas, né? Como é que está o cheiro do cocô? Está muito forte, então alerta. Você está produzindo muitos gases. Que Mas você sabe está que comendo? eu tenho uma coisa que eu tenho observado também? Uhum. Até ouvi outro dia da minha cunhada, ela está morando no Japão. Eu tenho ouvido muito de algumas pessoas que nunca tiveram problema com glúten e que daí estão abandonando o glúten, porque o glúten também virou o vilão. Eu tenho um certo receio disso, porque o dia em que essa pessoa estiver exposta ao glúten novamente, ela vai ter uma sensação. Ter problema. E daí ela vai achar que ela sempre teve problema com glúten. Uhum. Então a gente tem que falar de novo a palavra-chave, aquela mágica. Tem que ter o equilíbrio. Uhum. Equilíbrio. Eu prezo muito por isso, né? E o doutor também, eu não vejo por que a gente se isolar e de repente pensar em vamos viver numa bolha, porque eu acho que isso não vai ser... A que forma que eu vou manter a constância disso, né? Aquele paciente que tem alguma doença celíaca e que tem que tirar. Uhum. Mas essa retirada tem que ser por alguém que tenha muito conhecimento profissional, isso, que saiba tratar a doença celíaca. Né? Exatamente. Porque também não é assim, né? Eu estou tendo alguns sintomas ou sinais, então vamos tirar tudo. Não é assim que funciona. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E nem lactose, exatamente. Doutora, como é que faz para aumentar suas bactérias boas e diminuir as ruins? Olha, a receita básica que todo mundo deveria fazer. Então, nós temos como suplementar isso, nós temos como colocar essas bactérias boas dentro da gente, e aí a gente tem uma gama de situações onde a gente vai ter que avaliar individualmente cada um para saber, né, sinais, sintomas, para daí a gente ver o que eu vou indicar para essa pessoa. Eu tenho como indicar um probiótico, que seria a bactéria em si. Eu tenho como indicar um flavobiótico, que é como se fosse aquilo que a bactéria faz, eu já entrego pronto através desse flavobiótico. Então, assim, eu tenho misturas hoje que eu consigo trabalhar de acordo com o que cada um está me trazendo. Mas isso tem que ser muito bem estudado, não é assim, probiótico para todo mundo. Todo mundo deve... Não, a gente precisa realmente avaliar. Até porque não adiantaria... Outro dia eu vi que, assim, tem pessoas que compram lá o seu probiótico na farmácia, pronto. Uhum. Mas existem cepas diferentes de probiótico para cada coisa, né? Exatamente. Então, às vezes, eu estou pensando em tratar um tipo de situação e acontece que eu prejudico esse resultado se eu não souber qual o tipo de cepa que eu estou usando. E tem dosagens diferentes também, né? A gente, por exemplo, uma criança, um bebê, a partir de 6 meses, a gente já pode utilizar um probiótico, mas eu preciso ver que tipo de cepa, qual a dosagem, como que eu vou trabalhar esse probiótico nessa criança, né? E no adulto a mesma coisa. E um outro exemplo, vamos supor que eu cheguei numa definição para uma pessoa e nela eu vou trabalhar com esse probiótico em torno de 3 meses, mais ou menos. Porque não adianta a gente ficar, então você sai daqui agora com esta prescrição e você vai ficar o ano inteiro. Não vai adiantar. Nosso corpo se adapta. Né? Então, a gente também precisa trabalhar essa variedade de cepas. Assim como a gente tem que ter uma variação alimentar. Alimentar. E aí você entrou justamente no que eu ia falar logo em seguida disso. Então, eu tenho como fazer a suplementação, mas eu preciso, como base, eu tenho que trabalhar essa dieta. Porque não adianta eu suplementar, eu posso te passar o melhor suplemento possível da vida. Se não fizer a dieta. Se o teu básico estiver ruim, não vai adiantar. Né? Uhum. Não adianta você pagar a melhor academia que existe se você não vai lá e treina. Sim. Né? Então, a gente precisa ter aquele básico. Se eu fizer direitinho o meu básico, eu me hidrato bem, eu como direitinho. Como que eu faço isso através da alimentação? Eu coloco as fibras, eu incluo verduras, frutas, os vegetais
trabalhando uma variedade entre eles, né? Não adianta, mas todo dia eu como legumes e verduras. Você vai analisar e a pessoa come alface e tomate todos os dias. Arroz, feijão e bife todos os dias. Tem que ter uma variedade alimentar, né? Porque assim eu consigo colocar nutrientes diferentes. Como que eu também ajudo a fazer isso através da alimentação, de forma para eu evitar, então, essas toxinas, ou para eu limpar essas toxinas? Do mesmo jeitinho, né? Colocando esses alimentos e aí tirando aquilo que não faz bem. Então, excessos, né? Os excessos sempre, muita panificação, muito açúcar, muita gordura. Os excessos, a gente tem que tirar esses excessos Novamente, e trabalhar com equilíbrio. O equilíbrio sempre será o equilíbrio. Sempre será o equilíbrio. Mas veja como é importante, mesmo que a gente saiba desse equilíbrio, como é importante esses esclarecimentos. Porque nós estamos aqui ouvindo a doutora Carla falar de uma forma que o leigo pode entender perfeitamente e pode começar a ter seus sinais de alerta. Olha, isso que a doutora Carla falou, eu sinto, olha, eu estou com muita alimentação de panificação, eu tenho que mudar. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar aqui sempre promovendo para que a gente tenha a maioria das pessoas com saúde melhor. Doutora Carla, Exatamente. tem uma questão que é básica do brasileiro, é o arroz e feijão. O feijão tem um segredinho nessa história, né? Tem. Se a gente fizer o que nós chamamos de remolho no feijão, a gente diminui muito essa potência que ele tem de trazer, de ser, né, trabalhar com a flatulência. Explica esse remolho. Eu vou explicar. Funciona assim. Vamos supor que você vai comer esse feijão amanhã. Então, a gente pega esse feijão, deixa de molho na água, deixa por umas 3 horas mais ou menos, aí você vai lá, troca de água. Só água. Não precisa usar vinagre, limão? Não precisa. Se você colocar o vinagre, ele vai potencializar um pouquinho. Talvez você possa diminuir o teu tempo desse molho, né? Mas não precisa. Aí você vai lá, troca de novo de água, deixa mais umas 3 horas lá de molho. O que a gente vai notar nesse momento? Vai sair um cheirinho ruim, vai sair uma espuminha. Exatamente as substâncias que provocam tudo isso que a gente está vendo lá dentro da gente. São toxinas. Né? E aí a gente vai limpando. E provavelmente essas toxinas, elas vão alimentar essas bactérias ruins. Vão. Já entendi. E aí, assim, aquela pessoa que sofre muito com aquele empachamento, com aquela distensão abdominal, a gente diminui muito isso. Aí vamos supor, você fez isso 2 vezes, né? Trocou essa água, deixa de molho e deixa até amanhã, quando você vai cozinhar. Quando você for cozinhar, você usa uma água nova de novo. Esse feijão vai estar muito mais saudável. Isso serve só para feijão ou serve para outras? Para as outras leguminosas também. Por exemplo, o grão de bico, uma lentilha, também serve. Mesmo a lentilha? Mesmo, Viu? Legal. A gente sempre aprende. Doutora, o que é probiótico e pré-biótico? Probiótico é a bactéria em si. É a bactériazinha. A gente chama de bactéria, mas elas têm lá uns nominhos diferentes, né? Então, imagine que o probiótico é exatamente a bactéria. É o Lactobacillus reuteri. A bactéria pronta. Isso, é ele, né? Aí, se eu pensar em pré-biótico, eu estou pensando numa fibra. É uma comidinha da bactéria. E existe uma fibra, um pré-biótico, que eu particularmente não gosto muito de trabalhar. Então, quando eu vou manipular uma prescrição ou quando eu vou comprar pronto, eu também sempre oriento a depender daquilo que o paciente está manifestando. Ela é boa, ela é normal, não é errado. A gente vê muito que as farmácias de manipulação colocam isso, inclusive, como recipiente das cápsulas para fechar, que é o FOS, fruto óligo sacarídeo. O que acontece? Esse danadinho, ele tem um potencial bem grande de fazer gases. Então, às vezes, eu estou trabalhando com, né, para diminuir os gases no paciente e justamente vai lá e coloca essa fibra. Então, ela tem inúmeros benefícios, mas ela tem esse detalhezinho. Só que essa é uma dica que é, novamente, né? É assim, você só vai ter se você consultar um profissional. Isso. Junto com o equilíbrio, para se ter o equilíbrio, você tem que ter o profissional. Caminhar junto. Caminhar juntos. Olha, eu tenho certeza que se você dedicou alguns minutos a nos ouvir ou pelo Spotify ou nos assistir pelo YouTube, você aprendeu várias coisas, assim como nós aprendemos. Eu aprendi, me sinto bem. Eu também aprendi. Eu também aprendi. Bem feliz de estar aqui. E eu posso dizer que vale a pena a gente procurar uma nutricionista, um nutricionista, para que a gente tenha esse equilíbrio, né? Para que a gente possa viver melhor. Eu acho que toda a base dessa vida melhor vai passar pela alimentação, né? É uma das primeiras coisas.
E é tão bom a gente se alimentar bem, né? Reunir quando a gente encontra pessoas. A alimentação, ela inclui várias áreas da nossa vida, né? Então, vale a pena a gente não apenas pegar a dieta do vizinho, mas consultar um nutricionista que possa avaliar todas essas condições, né? Isso. Individuais para cada um. Exatamente. E sair um pouquinho dessa ideia de só nutricionista só faz dieta ou só trabalha com emagrecimento. É muito além disso, né? A gente cuida de todo esse bem-estar, de toda essa saúde, né? A nutrição pode fazer muito por nós. Muito. Muito obrigada, vocês são maravilhosos e eu sou muito abençoada por ter vocês como amigos. Eu só aprendi aqui hoje, só aprendi, só fiquei aplaudindo aqui, doutora Carla, hoje. Eu agradeço mesmo, muito, de estar aqui. Nós mais uma vez. Agradecemos que você passe essas informações que são muito importantes para a comunidade, isso que é importante. Muito importante. E eu queria então encerrar lhes fazendo um convite. Eu queria que você pudesse, se você tem uma Bíblia em casa, que você pudesse abrir hoje e ler junto comigo. Eu gostaria muito que você pudesse estar junto comigo lendo o primeiro versículo do Salmo 91. Pode pausar aí agora se você está nos escutando ou se você está assistindo e vai lá e busca a tua Bíblia, eu te espero. E aí você volta e vai ler comigo esse primeiro versículo do Salmo 91, que é tão precioso para mim. Se você não tem uma Bíblia em casa, eu te convido, você pode me chamar lá na minha rede social, Emanuele Hayashi, 2 M's e 2 L's. Emanuele Hayashi, ou mesmo na rede social Dr. Nassif, me chama e me pede que eu quero providenciar uma Bíblia e te dar uma Bíblia de presente. Olha só, eu gostei dessa, hein? E me comprometo. Eu quero participar, eu vou levar junto. Ok, então a gente vai representear com uma Bíblia especial para você. E quero te pedir, então, que você abra lá no livro de Salmos, fica bem no meio da Bíblia, né? Hoje tem muito também em aplicativo de celular. Sim, e tal, mas vale a pena você ter, eu já vou abrir aqui meu aplicativo. Então, lê junto comigo o Salmo 91, e ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você habitar no esconderijo do Senhor, você será cuidado por Ele. O que significa se estar escondido no Senhor, né? Morar no esconderijo do Altíssimo? Significa tê-lo como Senhor, ter contato com Ele, estar em contato com Ele, buscá-lo todos os dias para a nossa vida. Essa é uma promessa da Bíblia. Se você estiver em contato com Ele, escondido por Ele, você será cuidado também por Ele. E é dessa maneira que eu encerro com essa promessa maravilhosa de que nós, guardados pelo Altíssimo, seremos cuidados por Ele. Amém. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela tua presença. Segue a nossa promessa, hein? Se você não tem uma Bíblia, entre em contato conosco. A gente vai presenteá-los com uma Bíblia. Vamos providenciar. Boa semana, que Deus lhe abençoe e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Tchau.